8 de setembro de 2025. Uma simples decisão governamental no Nepal deveria ter silenciado uma geração inteira. Como foi noticiado por aí em muitos jornais, no The Conversation, por exemplo, no dia 3 de setembro, o governo bloqueou uma série de plataformas sob o argumento de que essas deveriam se registrar no Nepal a fim de controlar a disseminação de desinformação. Porém, não se viu tal ato de bloquear o TikTok, Instagram e o Facebook como uma mera regulação, mas sim cortar a voz da juventude. Em 72 horas, manifestantes queimaram o parlamento, derrubaram o primeiro-ministro e provaram ao mundo que a geração responsável por isso não é só uma audiência passiva nas redes sociais, eles são uma força política capaz de derrubar o governo. Tá bom, mas vamos para os fatos agora. Para entender a explosão no Nepal, precisamos voltar algumas semanas atrás. O primeiro-ministro, K.P. Sharma Oli, de 73 anos, governava um país onde aproximadamente 30 milhões de pessoas, mais ou menos 40% da população, nasceu entre 1997 e 2012. Uma comunidade que nasceu moldada pela cultura das redes sociais e que viveu intensos períodos de instabilidade política e frequentes mudanças políticas. Desde 2008, o Nepal já teve 14 governos, com nenhum deles completando um mandato de 5 anos. A tensão já estava no ar fazia muito tempo. Os protestos começaram após uma proibição nacional em várias plataformas de redes sociais, mas tiveram origem na frustração pública com a corrupção. Mas é preciso deixar claro que isso aqui não foi tudo. Um movimento online viral contra as Nepo Kids, filhos de políticos exibindo seus estilos de vida luxuosos, foi mais uma manifestação da indignação dos nepaleses. Quando o governo tentou silenciar essas críticas bloqueando as redes sociais, não imaginavam que estava acendendo um baita de um barril de pólvora. Imagina só acordar e descobrir que sua principal forma de comunicação, trabalho e expressão foi simplesmente desligada. Para os jovens, isso não foi só censura. Foi uma declaração de guerra. O que aconteceu nos 3 dias seguintes foi de impressionar qualquer um. Milhares de manifestantes nepaleses desafiaram o toque de recolher policial e tomaram as ruas da capital de Katmandu na terça-feira, incendiando o Supremo Tribunal Federal, o Parlamento e outros edifícios governamentais, numa ação que está sendo amplamente vista pelo mundo. Mas aqui está uma coisa fascinante. Mesmo com as redes sociais bloqueadas, os jovens encontraram formas de se organizar. VPNs e aplicativos de mensagens criptografadas. A tecnologia que o governo tentou usar como arma se transformou numa ferramenta de resistência para eles. O Escritório de Direitos Humanos da ONU afirmou estar chocado com as mortes dos manifestantes e pediu uma investigação transparente. Afirmou ter recebido várias alegações profundamente preocupantes de uso desnecessário de força pelas forças de segurança durante os protestos. Em Katmandu, pelo menos 17 pessoas faleceram e mais de 400 foram feridas, entre elas civis e funcionários das forças de segurança. Diante da escalada, o primeiro-ministro Khadga Prasad Sharma Oli, de 73 anos e que já havia liderado o governo por 4 vezes, anunciou sua renúncia na terça-feira, 9 de setembro. Em menos de uma semana, uma geração antes considerada viciada em redes sociais estava conquistando o que partidos de oposição tentaram por anos, uma tentativa efetiva de derrubar o governo. Mas o Nepal não está sozinho nessa. Milhares de quilômetros de distância, na Indonésia, a mesma geração tomou as ruas em agosto de 25 junto com trabalhadores e mulheres para protestar contra uma série de questões. Entre elas também, assim como no Nepal, corrupção, insegurança no emprego e aumento do custo de vida. A semelhança é impressionante. No Nepal, jovens contra a corrupção e ostentação política. Na Indonésia, jovens contra salários exorbitantes de parlamentares, enquanto a população sofre com inflação. Os maiores protestos da Indonésia em anos começaram em 25 de agosto de 2025, provocando uma repressão violenta em todo o país. O padrão se repetia. Governos autoritários tentando de novo silenciar uma geração que cresceu com acesso ilimitado à informação. O que torna esses movimentos únicos não é só a idade dos participantes, mas como eles operam. Esquece agora os líderes carismáticos ou partidos organizados. Esses movimentos nasceram e se espalharam através das plataformas. Esses movimentos mostraram ao mundo que os jovens, tanto na Indonésia quanto no Nepal, não são apáticos ao que acontece ao redor. A geração desenvolveu um novo horizonte político, horizontal, viral e imediato. Mas essa eficiência digital tem um preço. Os jovens que sacudiram as ruas do Nepal estão sendo provocados a ajudar a moldar o futuro político do país. Como que vai ser o desdobramento disso? Tá claro aqui que o movimento feito sobre as redes não foi a única causa dos protestos, mas sim um estopim para tal coisa. Ou seja, tudo que a gente viu então foi cumulativo. Foram necessários todos os descontentamentos, desde o baixo padrão de vida, desde a corrupção, desde a ostentação dos filhos de políticos, até a proibição das redes, para que então a indignação da população culminasse no movimento de fato. Só que diante de tudo isso, as tentativas de regulação ou mesmo proibição das redes levantam um debate que sempre permeou toda a comunidade organizada na humanidade. Apesar de ser um tema tão espinhoso, difícil e capaz de inflamar e acender as paixões e ira daqueles que discutem esse tema, eu entendo que é justamente por isso que ele se faz tão importante de ser discutido. A pergunta e o tema aqui seria:
Qual é o limite entre a liberdade de expressão, se é que deveria ter um limite? Ou a relação entre o direito de falar e o dever de proteger? Para explorar essa questão, vamos imaginar um diálogo entre dois pensadores. Um defensor da liberdade restrita, outro da regulação preventiva. Suas ideias vão ajudar a gente a entender as implicações profundas do que a gente acabou de testemunhar. Em uma praça temporal e muito anacrônica, dois pensadores se encontram. Diga-me, Hobbes, vimos jovens no Nepal desafiarem governantes e derrubarem instituições apenas com seus celulares. O senhor defenderia que essa liberdade digital deveria ter limites? Mas me diga, quem decide quais vozes merecem ser ouvidas e com qual critério? Sócrates, a liberdade sem responsabilidade é outro nome para o estado de natureza, a guerra de todos contra todos. No Nepal, manifestações legítimas se tornaram violentas. Na Indonésia, protestos justos resultaram em mortes. Não é sensato estabelecer regras para proteger tanto manifestantes quanto inocentes? Interessante. Mas isso não seria confundir o princípio da ação, o dizer, com a ação em si? Quando governos bloqueiam redes sociais alegando proteção, não estão, na verdade, protegendo a si mesmos? O poder sempre tende a fazer o possível para permanecer e se perpetuar enquanto sobreviver nas mesmas mãos. Os jovens nepaleses encontraram formas de contornar a censura. Isso não prova que a verdade sempre há de encontrar um caminho? Entendo seu ponto, mas manifestar vontade e fazer são coisas muito próximas. Ainda estaríamos lidando com algo indeterminado, obscuro de certa forma. Nem toda verdade é construtiva, meu caro. Fake news espalham-se mais rápido que fatos. Quando jovens organizam protestos baseados em informações distorcidas, a sociedade toda sofre. É fato que existem pessoas pouco diligentes com o que consomem, isto é, pessoas que pouco se preocupam em confirmar os fatos aparentes e mais se importam em reforçar suas crenças do que provar seu conhecimento e razão através do próprio questionamento. A regulação não silencia a verdade, ela a refina. Mas quem possui sabedoria suficiente para distinguir a verdade da falsidade para toda uma sociedade? Julgar os outros como indispostos ou incapazes de lidar com a verdade, ainda que fosse um fato, revelaria em si a arrogância e presunção de algum discernimento, uma sabedoria conferida a si, sem qualquer prova e, além do mais, não questionada não seria? Ainda assim, você confiaria essa decisão aos mesmos políticos que os jovens estão contestando? Qual seria a vantagem em reduzir a exposição das pessoas às falsidades do mundo? Se nelas acreditam, deveriam sofrer com as consequências de tal ação, não? Caso contrário, seria condenar todos à condição de menoridade mental pela eternidade, incapazes de viver e mais dependentes daquele que os comanda. Não seria esse o início? O embrião da tirania? Seu mundo ainda é pouco claro. Estaria sugerindo que deixássemos todos sofrerem pelas más decisões não só de si, como do próximo? Você propõe alternativa melhor? Instituições independentes, algoritmos transparentes, supervisão judicial? Vejo seu ponto, mas diga-me, ao silenciar vozes, não se semeia ainda mais revolta? Se tão prejudicial é a mentira, pois prove que ela é falsa através da argumentação e do discurso, e não a oculte como um segredo que não pode ser descoberto. Peço que considere isto. No Nepal e na Indonésia, foram justamente as tentativas de controle que inflamaram os protestos. Não seria a transparência total, incluindo a transparência dos próprios reguladores, uma solução mais sólida? Transparência é fundamental, concordo. Mas mesmo com transparência total, alguns discursos causam danos reais. O senhor fala como se os homens fossem racionais por natureza, mas bem sabe que são movidos por medo e desejo. A lei não serve para conter os sábios, mas os imprudentes. Ainda que haja uma boa argumentação, alguns seguiriam sem se convencer por estarem com sua razão contaminada por suas paixões num momento de exaltação. Incitação à violência, desinformação sobre saúde pública, manipulação eleitoral. Estes não deveriam ter consequências? Consequências, sim, mas aplicadas após o dano, não antes da expressão. A diferença entre justiça e censura está no quão precipitado o ato é, não acha? Punir crimes é justiça. Silenciar vozes antes que falem é tirania. Mas e se o dano for irreversível? Se fake news causarem mortes, se discurso de ódio provocar genocídio? Eu prefiro o soberano injusto à anarquia, pois entre um governo injusto e o colapso da ordem, é o colapso que devora a todos. Prevenção não é mais sábia que remediação? Novamente, o discurso incita, mas não age de fato. Proibir e restringir também há de causar impacto e inflamação nas pessoas. Elas se incomodarão com o fato de não poderem ter acesso a algo, sem sequer saberem do que se trata, e que alguém, que pode favorecer os próprios interesses, lhes disse que é mal por razão indeterminada. Pois saiba que impedir um homem de falar é impedir todos de refletir sobre, de pensar.
E sem pensamento, não há humanidade, apenas obediência cega. Assim, Sócrates e Hobbes permanecem em tensão. Entre a liberdade que arrisca o caos e a ordem que arrisca a tirania, não tem resposta fácil. Bom, gente, eu sei o que eu disse no último vídeo sobre fazer o máximo que eu conseguisse para postar vídeo, e que, mesmo fazendo o máximo, dificilmente eu consegui postar algo logo em seguida. Esse é um tema que eu queria falar faz muito tempo. Eu só não estava encontrando ainda as melhores condições para isso. E diante de tudo que está acontecendo, eu queria, de certa forma, unir o útil ao agradável, sabe? E com útil ao agradável eu quero dizer um tema que me agrada por ser tão interessante, e útil, uma discussão tão importante que a gente precisa levar em consideração. Por isso eu venho aqui pedir de novo, se você gostou, é claro, por favor, deixa o like, um comentário e compartilha se você puder. Lembrando que eu tô gravando isso aqui no dia 13/9/25. Por isso, eu vou ter que pedir desculpas por só poder cobrir o que aconteceu até aqui. Eu gostaria de deixar claro que nesse diálogo que eu imaginei, eu fiz o possível para não externalizar as minhas opiniões em um tema tão delicado quanto a liberdade de expressão. Só que é muito difícil se livrar dos nossos vieses, até porque a gente é um produto do momento e do ambiente que a gente vive. Por isso eu gostaria de dizer que, mesmo contra a minha vontade e os meus esforços para isso, e que eu tenha realmente externalizado só um pouquinho do que eu acho, isso não interessa. E pouco deveria importar o que eu acredito e penso para vocês, porque, como eu sempre digo, lembre-se, só tem um jeito de descobrir. Não aceite a tutela de ninguém. Pense por si.